Bom, olá pessoal. Eu vou criar alguns vídeos referentes à linguagem de programação R. Talvez 2 ou 3 vídeos aí bem simples, tá? Sem edição alguma e extremamente introdutórios. Mas para que vocês tenham, talvez, um primeiro contato com a linguagem. Né? A ideia é que vocês utilizem aí como base para as disciplinas de probabilidade e estatística que eu leciono aqui na UFSC. A ideia seria, então, agregar essa parte computacional com as nossas disciplinas, tá? Então, começando do início, né, o que é o R? O R ele é uma linguagem de programação que é principalmente utilizada para manipulação, análise e visualização de dados, né? O interessante aqui é que existem inúmeras bibliotecas ou pacotes dos mais diversos aí, dos mais diferentes campos do conhecimento, e eles estão, em geral, disponíveis no repositório oficial, né, que é o CRAN. E o legal é que toda a comunidade científica ela pode auxiliar no crescimento dessas bibliotecas ou desses pacotes e, consequentemente, na linguagem R. Né? Por quê? Porque qualquer pessoa pode criar um conjunto de funções específicas, a partir desse conjunto de funções construir um pacote próprio, e enviar esse pacote para avaliação, né? E posteriormente aí talvez para uma publicação no repositório oficial do R. Quem que é o repositório oficial do R? O repositório oficial do R é esse CRAN aqui nessa tela que vocês estão vendo aqui na esquerda, tá? Opa, aqui na esquerda que está em destaque. Essa tela, pessoal, ela é a tela inicial do site oficial do R, r-project.r aqui em cima, né? E, enfim, a ideia dessa primeira conversa é de onde fazer o download do R. Nessa página inicial, aqui na esquerda, clica no repositório oficial CRAN, vai me direcionar para uma nova janela, onde eu vou ter aí os espelhos, né? Vou selecionar um espelho para realizar o download. O espelho mais próximo aqui da gente, de Florianópolis, seria esse da Universidade Federal do Paraná. Então eu vou clicar nesse espelho e aí automaticamente eu já sou redirecionado para a página de downloads. Observem aqui que o R ele pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema operacional, né? Seja ele Linux, Macintosh, Windows. Então basta vocês verificarem aí, a partir do sistema operacional que vocês utilizam, clicar em um desses 3 links aqui em azul e realizar o download e seguir as instruções para instalação, né? Instalado o R, na verdade a gente não precisa de nenhum editor de texto extra, tá? A gente já pode abrir e utilizar ele como tá. Só que a interface do R, desse editor próprio do R, ele não é muito amigável, né? Por exemplo, no Linux, que é o que eu utilizo, se eu entrar no terminal e digitar R maiúsculo, ele vai abrir aí o que seria a interface do R. Para tentar auxiliar na curva de aprendizado de vocês, a ideia é utilizar um editor de texto um pouco mais simples, né, ou com pelo menos uma interface mais amigável, que é o RStudio, que é esse que está na minha aba aqui escondido. O site oficial desse editor, então, é o rstudio.com, e a gente consegue realizar o download dele aqui onde está meu mouse, né? Não vou fazer o download porque, obviamente, eu já tenho esses programas instalados aqui na minha máquina, né? Basta seguir as instruções e instalar e está tudo certo. Assim que a gente instala o R e posteriormente o RStudio, a gente já pode abrir o RStudio, que é essa janela aqui, e começar a utilizar, ou começar a utilizá-lo, né? As configurações elas não estão como default, né? Porque eu já tenho instalado há um certo tempo esse programa, mas a estrutura é a mesma. O RStudio ele é composto por 4 janelas principais, então essa esquerda superior, esquerda inferior, direita superior. Nessa primeira janelinha aqui, a gente tem o que seria a seção dos scripts, né, ou dos códigos. A gente digita o código aqui, salva ou roda ou alguma coisa nesse sentido. Se quando vocês abrirem o RStudio pela primeira vez, essa janela não estiver disponível, aqui na parte superior esquerda tem esse sulfite mais, que seria um arquivo novo. A gente abre um novo script apertando nesse RScript. Aí criou um novo aqui, no meu caso, esse Untitled 12. E eu consigo digitar aqui, tá? Qualquer coisa. Tudo bem? Bom, então os meus códigos vão nessa primeira janela. A segunda janela é essa inferior esquerda,
que é o console ou o output, né? Então, todos os meus resultados, os scripts que eu escrever naquela tela ali de cima, eu consigo rodar o script e os resultados eles vão sair nessa parte aqui de baixo. Vale ressaltar que a gente consegue digitar aqui embaixo também, tá? Só que aí a gente não vai ter um script salvo, né? Então, o ideal seria a gente sempre digitar nessa parte, nessa janela esquerda superior, rodo e tem os resultados na janela esquerda inferior. Beleza. Na próxima janela, então essa superior à direita, a gente tem aqui o que seria o ambiente, né? Aqui vão aparecer todos os objetos que vão ser salvos nessa seção. Então eu criei um objeto lá na seção de códigos, rodei ele e o objeto vai estar automaticamente salvo dentro do meu ambiente e ele vai aparecer nessa janela aqui. A gente não vai rodar nada nesse primeiro vídeo, mas enfim, né, só para dar uma ideia para vocês o que seria aí cada uma dessas janelas. Além disso, nessa parte de ambiente, a gente tem também a primeira maneira de se importar um conjunto de dados, tá? Então, seria nesse import dataset aqui. Existem outras maneiras, a gente vai discutir ou durante as aulas ou nos próximos vídeos, tá? E finalmente, a gente tem essa janela aqui de baixo, né? A janela direita inferior. Qual que é a ideia? Essa janela ela tem 5 abas principais, então Files, Plots, Packages, Help e o Viewer. Essa primeira aba, o Files, a gente consegue ver as pastas e os arquivos que a gente tem dentro do nosso computador, né? Então tem o caminho aqui, né? Home, Dropbox, Pessoal, UFSC, Aulas, Extras e R, né? E além disso, a gente consegue modificar o nosso diretório de trabalho e assim por diante. A gente vai conversar melhor sobre isso aí nos próximos vídeos, talvez. Tá? Essa seria a primeira aba. Na segunda aba, que são os plots, a gente tem os gráficos que são gerados. Tá? Então, eu vou simplesmente gerar um gráfico aqui rapidinho para a gente ver o que dá para fazer além disso. Então, sei lá, alguma coisa assim. Perdão. Então, hist... Tá. Então eu tenho aqui os gráficos, o gráfico gerado de acordo com o meu código, né? Como eu falei para vocês, dá para digitar na parte aqui de baixo, mas a gente não consegue salvar isso, tá? Mas só para vocês darem uma olhada o que dá para fazer com essa parte aqui de baixo, né? Com essa janela direita inferior. Gerado o meu gráfico, eu consigo dar um zoom nele para uma nova tela. Então, clicando em zoom, aparece uma nova tela. Além disso, eu consigo exportar esse gráfico utilizando esse export aqui. Consigo exportar para PDF ou como um documento de imagem, né? Como EPS, PNG, JPEG e assim por diante. Tá? E dito isso, na verdade, a gente consegue manipular um pouco dessa estrutura. Por exemplo, eu quero ver esse gráfico um pouquinho maior. A gente consegue maximizar simplesmente essa janela. Sumiu a janela de cima, mas basta a gente clicar em restaurar. E eu consigo aí adaptar as janelas como do jeito que eu quiser, né? Tá. A terceira aba, que é essa Packages aqui, a gente tem uma lista de pacotes ou libraries aí que estão instalados no computador. E além disso, a gente pode instalar novos pacotes, pode carregar pacotes e assim por diante. A gente vai conversar melhor sobre isso depois também. Eu vou arrastar aqui um pouco para baixo. Então, essa parte do packages ela está dividida em duas partes, tá? Em dois grupos. Primeiro, a gente tem a System Library, que seria as bibliotecas que já vêm previamente instaladas. Então, eu instalei o R. Provavelmente, aí, vocês, quando forem abrir pela primeira vez, vão ter só essa parte, né? Então, são todos os pacotes que já vêm junto com a instalação do R. E mais para cima, eu tenho esse User Library, que são pacotes específicos que eu baixei no meu computador. Alguns deles aí a gente vai ter que baixar de acordo com a necessidade da aula, tá? Bom, quarta aba, a aba de Help, né? A aba da ajuda. Nessa aba especificamente estão os documentos de ajuda de todos os pacotes e de todas as funções do R. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso no próximo vídeo, tá? De uma maneira bem devagar mesmo, para tentar sanar todas as dúvidas, tá? Mas quando uma pessoa submete um pacote lá
pro repositório oficial, para o CRAN, ela obrigatoriamente ela tem que escrever um arquivo de ajuda, tá? Então isso é bem legal. E por fim, a gente tem uma última aba aqui, que seria essa aba Viewer. Ela não vem ao caso aí por enquanto, talvez a gente brinque com ela um pouquinho mais pra frente. Tá? Então nesse primeiro vídeo era basicamente isso, falar para vocês o que é o R, qual é o editor de texto que a gente vai utilizar, que é o RStudio, e mostrar para vocês essa estrutura. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.